O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoar os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12. Não estava com ele quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que crerem sem terem visto. Todos, bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Pode se sentar. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o segundo domingo da Páscoa. Nós terminamos no dia de ontem a 8ª. Quer dizer, desde domingo até ontem, como se fosse um dia. Quer dizer, o domingo da Páscoa, o domingo da nossa fé, o domingo da nossa celebração litúrgica é intenso, é sem limite. O dia do Senhor na nossa vida é sem limite. E a igreja, através do saudoso, e que hoje é São João Paulo II, ele colocou o segundo domingo da Páscoa como o dia da misericórdia de Deus. E, meus irmãos, é um dia muito especial, exatamente porque aquilo que aconteceu no Evangelho, Tomé, descrente, e ele disse: se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, eu não acreditarei. E Jesus se coloca na comunidade, diante de Tomé, e diz: coloca o teu dedo aqui,
E ele diz: meu Senhor e meu Deus. Uma profissão de fé lindíssima. Duas situações, meus irmãos, a comunidade que na tarde do dia 1º da semana, que é no domingo, está reunida, mas de portas fechadas. E a situação de Tomé, que não está presente na comunidade, mas que no outro domingo, o 1º dia da semana, ele está presente na comunidade. Veja a força da comunidade, veja a força do domingo, do dia nosso da Eucaristia. O dia da família, o dia de nos encontrarmos para a celebração eucarística. Jesus podia muito bem aparecer para Tomé logo na segunda-feira, né? Mas ele quis aparecer que horas? Qual momento? Onde? Na Eucaristia, na celebração, na vida da comunidade. Meus irmãos, a liturgia nos traz esse tema da misericórdia. A palavra misericórdia talvez seja um pouco estranha para todos nós, mas seria bom a gente ver esse nome, que é um nome composto, muito belo, muito bonito. Miséria, miséria, simplicidade, humildade, fragilidade. A palavra miséria. Córdia lembra coração. Então, o coração que se volta para as nossas misérias, o Deus que se mostra ao lado dos mais simples, dos mais humildes, o coração que é misericordioso, o coração de Deus que se volta para as nossas misérias. É aquilo que aparece no Evangelho. A comunidade está reunida, mas está com medo, está assombrada. E de repente, agora Jesus ressuscitado, não tem mais fronteira. Ele entra dentro da comunidade. E a primeira palavra que traz é o dom do Espírito Santo. A paz esteja convosco. Veja que essa comunidade, ela reza, essa comunidade está reunida, mas ela está com medo, está assombrada. Então, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, vem trazer o quê? A misericórdia, o seu amor. E meus irmãos, olhando para esse título que foi tão caro para o nosso saudoso Papa Francisco, que chegou até nos dizer que a misericórdia é o nome de Deus. Olha que bonito, a misericórdia é o nome de Deus. E ao longo desses dias, até na quaresma, nós celebrávamos a volta do filho pródigo, o pai misericordioso que acolhe o filho, coloca anel no dedo, sandália nos pés, uma roupa nova, o beijo, o abraço e assim por diante. Quer dizer, o pai que acolhe incondicionalmente o filho. Então esse é o nome de Deus, a misericórdia. E meus irmãos, portas fechadas, portas trancadas, muitas vezes é a realidade também de cada um de nós, não é verdade? São as nossas resistências. Muitas vezes estamos também sentados nesse banco, mas de repente estamos de portas fechadas, somos resistentes ao amor de Deus, somos resistentes à misericórdia, somos resistentes a uma série de situações e assim não permitimos que Deus derrame o seu amor sobre a nossa vida. E a palavra de Deus do Evangelho nos traz o dom do Espírito Santo, da paz. Muitas vezes estamos na igreja, mas estamos preocupados, estamos angustiados, estamos deprimidos, estamos cheios de ansiedades, estamos fechados, lutamos tanto, rezamos tanto. Mas, meus irmãos, quando viemos para a igreja, precisamos abrir o nosso coração, fechar o nosso guarda-chuva. Fechar o guarda-chuva para que a graça de Deus possa tocar profundamente, através da palavra, através do canto, através da nossa oração, através do nosso encontro fraternos.
e voltar para nossas casas com um coração mais tranquilo, com um coração mais leve, cheio de paz, numa alegria, e que a gente possa, ao longo da semana, termos atitudes generosas, de um coração também que é amoroso. E veja que quando Jesus, ele logo em seguida, ele deseja paz para a comunidade e ele sopra sobre a comunidade. O sopro do Espírito Santo é o sopro de vida, é um sopro de esperança, meus irmãos. Aquela comunidade desanimada, agora ela sai para anunciar que o Cristo está presente na vida das pessoas. O dom do Espírito Santo. E juntamente com o dom do Espírito Santo, o dom do perdão. O dom da paz e o dom do perdão deve ser muito caro para todos nós. Muitas vezes nós estamos sem paz. Mas por que estamos sem paz? É a dificuldade que eu tenho com meu filho, é a dificuldade que eu tenho com a minha família, é a dificuldade que eu tenho, o conflito que eu tenho dentro da minha casa, no meu trabalho, ou as minhas preocupações. Isso me tira a paz. A falta de perdão. A falta de perdão, meus irmãos, nos tira a paz. O perdão é o único meio de nós nos reconciliarmos com Deus e entre nós e ter uma vida mais leve, mais tranquila. E a palavra de Deus, ela é muito forte nesse sentido. Ide, pregai. Não somente com palavra, mas com a própria vida de vocês. Então, nesta noite, que possa ficar dentro de cada um de nós essa mensagem. Misericórdia de Deus é eu dentro do próprio Deus. Tem a palavra de e a palavra S. Quando eu estou bem, eu estou lá, o meu eu dentro de Deus, no coração de Deus, na misericórdia de Deus. Então deixe nessa celebração Deus tocar profundamente nas feridas que de repente está sendo muito difícil de ser curadas na sua vida, aquelas feridas da alma, aquelas feridas psicológicas da falta do perdão, arrogância, mágoa, sentimento de ódio, sentimento de indiferença. Permita que o Senhor, nesse dia, como deixou ser tocado, permita-se deixar ser tocado pela graça de Deus, pelo toque de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas 5 cravos que aqui vocês percebem, aqui a coroa de espinho, as mãos que foram ensanguentadas, o coração transpassado, os pés cravados, são as 5 chagas. Quando nós olhamos por suas 5 chagas, o Senhor perdoa nossos pecados, nos dê a paz, nos dê o perdão para que sejamos melhores. Amém? Assim seja. Creia em Deus Pai,